Então, não põe tantos soldados. Põe o que a gente chama de tripwire. Tá. Que é tipo, uma armadilha que ela se aciona sozinha, né? Que é um cabo ali que você passa por ele, vai acionar um gatilho e vai provocar uma defesa, uma reação. O que é um tripwire? Você põe um contingente pequeno, mas tem um contingente. Se matarem esses caras, você está matando um francês, um americano, um sei lá o quem, e aí os outros entrariam. Só que, dado o que está acontecendo, entrariam. Entendeu? Entendi. Tipo, não entrariam. O tripwire não é forte o suficiente, o que a gente já viu. Se você quiser colocar medo nos caras, tem que ter os 100 mil soldados ali, porque senão o cara não vai respeitar. Isso. É o que você está dizendo. E aí tem... Eu acho. É isso que eu tô dizendo. Tá. E aí, que é o argumento do Zelensky da Europa. Esse é o argumento do Zelensky da Europa. Aí a galera pró-Trump incondicional, os caras que amam o Trump, assim, amém pra qualquer coisa que ele fizer. Tá sempre certo. Depois tem uma explicação que eu tô estudando interessante por que isso tá acontecendo, que é legal. Mas você lembra? Lembra, porque senão a gente vai... Por que os caras gostam tanto do Trump, Rock? Vou te perguntar. Tá bom. Esquecemos. Não. O argumento é. Qual é o argumento? Um dos argumentos dos caras é o seguinte: mas fazer o acordo com os minérios é que nem um tripwire. Porque vão ter empresas americanas explorando lá. E se as empresas americanas estão lá, o Putin não pode atacar e matar, destruir uma empresa americana, porque os Estados Unidos vai ficar bravo e vai entrar na guerra. Vai? Será? Claro que não. Sabe quantas empresas americanas saíram da Rússia e tiveram seus ativos expropriados, nacionalizados pelos russos? Centenas. Ou seja, tipo, monte de ativo americano foi confiscado pelo governo russo e nacionalizado. Os Estados Unidos estão cogitando entrar em guerra com a Rússia por causa disso? Claro que não. Então, assim... Este tripwire, análogo a um tripwire econômico do acordo de minério, não é suficiente para evitar que o Putin conquiste. Na tua avaliação, os 100 mil soldados ali seria? Se os caras forem armados, tipo assim, o Putin vai ter que se preparar para isso com uma outra estrutura, num outro porte... E falar assim, bom, a hora que eu iniciar esse negócio já vai ser muito grande, porque tem 100 mil caras ali já parados, eu vou ter que vir muito mais forte, e a hora que eu começar isso, eu vou ter que estar pronto para vir de uma vez. Nossa, mas isso não vai acontecer, né? Porque, vamos lá, eu suponho que a Europa não é a favor da guerra e não é a favor de sei lá, a população não quer ir para a guerra. Isso, né? Esse é um dos problemas. Então esse exército, não é como se o exército deles estivesse, o exército italiano fosse cada vez maior. Não. É cada vez menor. Ele é cada vez menor. Isso. Só que os russos têm só dentro da Ucrânia 660 mil soldados. Só dentro da Ucrânia. Só dentro da Ucrânia. E aí, isso são estimativas. A gente não sabe esses números ao certo. Antes que as pessoas comecem a surtar com cada número. Mais ou menos meio milhão. É isso. Tá. E a Ucrânia tem mais ou menos uns 800 mil soldados. Só que esses são soldados russos só que estão dentro. Putin assinou um decreto há pouco tempo dizendo que ele tem que subir o tamanho do exército para 1,5 milhão. 1 milhão, tá 1 milhão e 300, vai subir mais 200 mil, 1 milhão e 500. Aí ele tem mais todas as forças armadas, vai para 2,400. E aí, quando esses números que eu tô te falando, Polônia, França, Itália, Alemanha, é uma piada perto desses números da Rússia. E aí, é isso que você colocou. Os europeus não estão mais nem pensando que é guerra. Os jovens querem ir para o exército. Não tem esse conceito. Isso acabou. Então, é difícil de você construir essa força de 100 mil caras. Além dos 100 mil caras, você tem que ter os observadores internacionais, que são os caras que ficam lá nas guaritinhas... olhando, fiscalizando quem é que está descumprindo o cessar-fogo. Esse cara geralmente é militar? Esses caras são da ONU, mas são fornecidos por outros países. Então, por exemplo, na fronteira de Israel com o Líbano, tem isso. Na fronteira... vários dos conflitos do mundo
tem esses oficiais fiscais ali Entendi. de operações de paz que ficam monitorando se o cara está cumprindo com o cessar-fogo ou não. Uhum. Então, se torna muito difícil. O que pode acontecer? Os Estados Unidos têm que falar assim, tá bom, os europeus não arrumam 100 mil, eles põem menos, mas os Estados Unidos viram e falam assim, não, mas eu vou continuar dando um mega suporte a vocês. Go Ukraine! Isso. Mas, dado o que está acontecendo, o Trump está sinalizando o inverso. Uhum. Ele está sinalizando que ele não vai dar o suporte para a Ucrânia, ele está sinalizando que ele vai largar a Europa, que ele está cansado de sustentar a defesa europeia. E aí os europeus não vão ter força para se contrapor aos russos. Primeiro, esse número físico de tropas. Aí depois tem a questão nuclear, que é mega importante. As pessoas não entendem. Só a França e o Reino Unido têm bomba atômica. E o país que tem mais bombas atômicas no mundo é a Rússia, depois os Estados Unidos. Todos os países do mundo têm por volta de centenas, a não ser a Rússia e os Estados Unidos, que têm milhares. 5 mil, 4 mil, por aí. Já chegaram a ter 30 e tantos mil. E depois eles foram diminuindo. Como funciona a lógica nuclear? Todo mundo, não, 50 bombas já acabou com o planeta, 10 bombas já acabou com o planeta. Já acabou. Mas não é isso. A lógica nuclear, a dissuasão nuclear, ela é baseada num raciocínio matemático. Você tem 2 bombas. Quantas bombas eu tenho que ter para vencer um confronto com você? Independente do confronto ser efetivado, eu vou lá e construo 3. E aí, quando você vê que eu tenho 3, o que você faz? Você fala, eu perderia esta guerra. Então você vai lá e constrói 4. Quando você constrói 4, eu falo, eu preciso ter 6. Uhum. E é assim que o arsenal cresce. Por que isso? Imagina que eu vou fazer um ataque preventivo, surpresa. E eu sei que você só tem 10. Quais são os meus alvos iniciais? As suas bombas. As suas 10. Agora, se você tem milhares de bombas, desculpa, eu não consigo saber onde estão todas. Eu não consigo mandar o James Bond nas suas milhares de bombas. Eu não consigo achar todas e destruir todas imediatamente antes de começar o conflito. Então, existe uma lógica militar onde a Europa, com a França e com a Inglaterra, ter centenas de bombas não é suficiente para conter uma Rússia com milhares de bombas. A não ser que os Estados Unidos tragam o seu guarda-chuva nuclear para proteger a Europa, como sempre fez, aliás. Uhum. E aí tem outro problema. A capacidade de second strike, que é a capacidade que criou o MAD, que é a destruição mútua assegurada, que é o Mutual Assured Destruction. É o seguinte, eu tenho que conseguir lançar um contra-ataque para você, mesmo depois de você me destruir por completo com um ataque surpresa. E o jeito de fazer isso durante a Guerra Fria era você ter avião voando 24 horas por dia, você ter submarino nuclear ou você ter bombas escondidas embaixo da terra em silos. Hoje, os submarinos nucleares são as formas mais fortes disso. Só que adianta você ter um submarino nuclear se você não tem um mecanismo de alerta que foi lançado uma bomba imediatamente no minuto que ela foi lançada? Porque se ela te atingir antes e te matar antes, você não consegue nem dar o comando para o outro retaliar. E o outro não funciona sozinho se ele não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Os europeus, a França e a Inglaterra não têm essa estrutura neste nível, com todos os satélites, com todos os sistemas de alerta, com todos os computadores, com todos os radares, com todos os mísseis colocados em prontidão para dar conta do que a Rússia tem. Então não é uma questão, 50 bombas francesas acabariam com o mundo, então a Rússia não vai entrar em guerra. Não é isso. Não é isso que está em jogo. Se os Estados Unidos se retira da Europa, e essa é a sinalização que o Trump tem dado, a Europa não tem força, em última instância, para peitar um blefe do Putin de uso de arma nuclear. Que ele já fez ao longo desses 3 anos várias vezes. E aí tu acha que ele tentaria mais expansões, cara? Tenho certeza. Isso é muito assustador, cara. Porque assim... Isso daí acabou o mundo. Não, mas tipo assim, eu não vou nem colocar sob a ótica do... ele é um
ele é um ditador sanguinário imperialista. Óbvio que isso é um fator. Mas vamos analisar sobre outro fator para os putinistas, trumpistas, porque essa loucura agora. Os caras que gostam do Trump gostam do Putin. E os caras que odeiam o Lula gostam do Isso, Trump também. Porque, mas depois é aquela pergunta que você vai me fazer, que eu vou, aí vai ficar tudo claro. Tá bom. Por que os caras, quando o Lula fala que o Zelensky é o culpado pela guerra, quando chamam a vítima do agressor, ficam loucos contra o Lula, mas quando o Trump fala a mesma coisa, não ficam. Mas beleza, vamos guardar essa ideia. Segura essa daí. Mas a gente estava falando que o Trump, que o Putin avançará sobre a Europa. Então, por quê? Aí a gente tem que trazer geopolítica pura. Geopolítica pura não é a palavra geopolítica, o que está acontecendo no mundo, não é guerra. É uma disciplina, um campo de estudos que mistura geografia com política, que dita os movimentos estratégicos das nações. Por quê? Porque geografia é o tabuleiro. O tabuleiro está dado, ele é aqui, ó, ele tem essas peças só. Ele tem essas casas para você se movimentar. E o exemplo que eu tenho dado, falei disso também há pouco tempo atrás, que é o jogo de War. Que eu acho que é uma belíssima analogia. Todo mundo que já jogou War sabe que se você está na Ásia e você quiser chegar na América, o único jeito é por Vladivostok. Vladivostok tem o pontilhadinho que chega na América. Não tem 2 territórios que fazem isso. Não tem. Por isso que a geopolítica ela é tão interessante. Porque ela te dá uma base tão tangível de analisar o mundo que, por mais que você tente inventar, você não consegue fugir. O tabuleiro tá dado. Não vai mudar. Não tem, você não pode encontrar uma outra peça. Não, eu vou pegar a minha peça e vou sair com ela voando. Não tem voando. Tira a Groenlândia dali. Isso, não faz voando, não tem voo. Não tem voo. Você pegar a peça no tabuleiro e jogar no outro lugar. Isso não pode, tá fora da regra. Então, o Trump não consegue inventar um tabuleiro 4D, 5D, 10D, 100D. E aí, então o que acontece? A Rússia, ela está colocada num território que ele é muito vasto, sem barreiras naturais. E ao longo da sua história, ela foi invadida primeiro por nômades que vinham da Ásia Central. Desde os mongóis, Gengis Khans da vida, que vinham pelas planícies, né, da Eurásia e chegavam dentro do seu núcleo, do seu core, ou pelo norte da planície europeia, que eram desde os cavaleiros teutônicos até Napoleão, até a máquina de guerra nazista. Todo mundo vinha invadir a Rússia por ali. Então a Rússia está colocada num território geograficamente não defensável, de difícil proteção. O único jeito dela conseguir ganhar proteção é ela expandir para criar buffers. Territórios tampões, que dão espaço para ela, para quando o inimigo vem, ela tem espaço para recuar, ela tem espaço para entregar aquele território que não é valioso, ela tem espaço para manobrar. Óbvio que se ela conseguir expandir demais, ela vai conseguir encontrar ancoragens. Ela vai ancorar em barreiras naturais, que vão dar uma proteção para ela. Quais são? Montanhas como a dos Cáucaso. Então, lá no Cáucaso, antes ela controlava todos aqueles países do Cáucaso e ela estava ancorada na montanha. Ela estava protegida de quem? Do avanço do Império Persa, do avanço do Império Otomano. Então, ali ela estava protegida. Aí tem o Mar Cáspio, ela também estava protegida. Aí, do outro lado, ela tem o Mar Negro, que protegia ela se ela chegasse até a costa da Ucrânia, até pegasse a Ucrânia inteira. E aí, na Europa, tem os Cárpatos, que é uma cadeia de montanhas que vem ali do leste europeu, que vai afunilando e diminuindo o tamanho da planície do norte europeu. O ápice, no lugar mais estreito da planície, é na metade da Alemanha. Porque dali está mais fácil dela fechar, porque ficou mais estreito. E ela chegou nesse ápice de proteção de fronteira territorial na União Soviética. Porque ela conquistou até metade da Alemanha. Ela conquistou todo o resto do leste europeu. Ela conquistou toda a Ásia Central. Ela conquistou tudo. E chegou em todos os lugares que ela queria. E aí ela estava segura. Só que, nesse processo de crescimento, ela abocanhou muita gente.
muita gente que não queria estar dentro dela. Muita cultura diferente. Muitos povos diferentes. E aí ela precisou administrar essa loucura. E aí ela começou a ruir de dentro uma hora. Não é sempre isso que faz eles ruírem, esses impérios gigantes? Sempre. Porque ele fica super estendido. Ele cresce, cresce, cresce. Aí ele começa a colapsar. E o mínimo do colapso está sendo agora. E aí o Putin viu e falou assim, nós estamos na nossa pior posição geopolítica da história. Então eu preciso voltar a crescer. E aí ele começou com a Geórgia, com a Ucrânia, ele começou com vários lugares, falar assim, a gente precisa crescer de novo. Então ele está crescendo e ele não vai se sentir plenamente seguro só com a Ucrânia. Entendeu? Então ele vai querer mais que a Ucrânia. Pelo menos esses bolsões que você falou, né? Até ele chegar nesses lugares de ancoragem seguros. Entendi. O que ele Só quer. que a ancoragem seguros é os Bálticos, Lá longe. é a Finlândia, é a Polônia. Nossa, a Polônia é lá longe. Que a Polônia já tá ali perto da, né? Ah, já não, da Ucrânia. Cara, é que assim, a gente, parece... Pra tu que olha Abre de o mapa cima, de novo. Então, pra tu que olha no mapa, é perto. Mas, pô, ele tem que atravessar o... Tá colado com a Bielorrússia, se a gente considera a Não, Bielorrússia. tá colado ali com a Ucrânia. Tá colado com a Ucrânia. Mas, pô, teria que passar pela Ucrânia. Parece Então, mas longe. aí quando ele pega a Polônia, ele tá fronteira com a Alemanha. E aí... Ó, tá vendo como ali em cima começa a ficar mais estreito? Tipo, é uma faixa... Deixa eu ir ali. Só pra vai lá. Tá. É uma faixa que passa aqui. Tá. Entendeu? Então, conforme você vai chegando aqui... Bem no norte da Polônia mesmo. Norte da vai Alemanha. ficando mais estreito ali. Entendi. O espaço, como ele pode invadir. Vai Entendi. ficando mais estreito. E assim, tá bom. E aí vem a parte interessante. Coitada da Polônia, toda hora toma também, né? Por isso que a Polônia está gastando 4, 5% Por do isso que PIB o em maior defesa. exército dentro Isso, e é o maior exército de todos. E o Trump, ele tem sido consistente e coerente, pelo menos nisso. Nessa entrevista do Putin, tinha um jornalista polonês, pergunta para ele e fala assim, como que você vê a Polônia? Aí o Trump vira e fala assim, a Polônia está fazendo, mais ou menos isso, não fala exatamente isso, a Polônia está fazendo a lição de casa, está gastando bastante em defesa, nós não vamos abandonar a Polônia de jeito nenhum. Então ele sinaliza que, assim, o argumento dele tem sido, a Europa não quer gastar. A Europa não quer, tá contando com a gente para cuidar deles. Isso, a Europa não quer fazer a parte dela, então eu vou abandonar ela. Claro que essa não é toda a história, porque existe uma outra parte que denota uma simpatia pelo Putin, uma simpatia por esses líderes fortes, autoritários. Tem uma outra parte, tem uma outra parte que aponta para uma nova estratégia, tipo a gente voltar para Yalta, quando as 3 grandes potências dividiram o mundo. O Trump está sinalizando que talvez isso esteja acontecendo, que ele quer dividir o mundo com a Rússia e com a China, que eles são só tem essas potências de verdade. O resto eu não tenho o que dizer, são pequenos e que se dane. Então ele iria dividir o mundo em 3. E dado o que ele tem falado, o que ele enxerga que é a parte do mundo que tem que ser dos Estados Unidos? As Américas. Porque ele quer a Groenlândia, ele quer o Canadá, ele quer o Panamá, ele já ameaçou a Colômbia, já mudou o nome do Golfo do México. Interessante isso. E ele diz o seguinte, nós estamos protegidos por um grande oceano. O que também é uma visão geopolítica. O domínio da Groenlândia é uma visão ultra geopolítica. Tem um monte de coisas que o Trump fala que estão embasadas na geopolítica e fazem muito sentido. Só que tem um erro dessa análise geopolítica, que é achar que se os Estados Unidos ficar com essa faixa do mundo e ele está separado pelos oceanos, isso é suficiente para protegê-lo. Por quê? Aí vamos voltar para a teoria lá, para aquela parte que eu estava explicando da Rússia. Essa potência que nasce nesse espaço onde a Rússia está é chamada de potência continental. Porque essa área é o tal do Heartland. Já devo ter falado isso com você, ou você já ouviu isso. E o cara que escreveu sobre isso em 1904, Mackinder. Ele era um inglês. E ele escreveu isso para responder uma tese de um americano que escreveu um livro em 1890, que é o Mahan, que é um almirante. E o Mahan virou e falou assim, a potência que dominar os mares do mundo dominará o mundo. E aí veio o Mackinder e falou assim, opa,
você estava certo até então. Porque veio a bússola, veio caravela, veio navegação. E aí dominar os mares fez dominar o mundo. E foi assim que o Império Britânico chegou lá. Mas está acontecendo uma transformação tecnológica em terra. Estão criando ferrovias e conectando a Eurásia inteira. E ele se referia principalmente à Transiberiana, que ia ligar a Europa até a Ásia. E aí ele falou, isso vai dar uma velocidade de movimentação por terra que nunca teve, porque os caras andavam a cavalo, não tinha essa velocidade. Então ele virou e falou, se surgir uma potência dentro desse espaço de terra, essa potência continental pode desafiar a força da potência marítima. Entendi. Isso foi em 1904. E aí nós temos 120 anos desde que o cara escreveu isso, de 1904 até 2025. Nesse período nós tivemos 3 guerras, ou 3 grandes confrontos. Foram guerras, uma delas foi fria, por isso, tá? Mas a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. O que aconteceu? Depois que ele escreveu isso, todos os países do mundo, não é os Estados Unidos, a Inglaterra, todos, a Alemanha, a Rússia, todo mundo começou a estudar ele. E falou, bom, então a fórmula para dominar o mundo é conquistar o Heartland. Quem conquistar o Heartland vai conquistar a Eurásia e a teoria do Mackinder diz quem conquista a Eurásia, que ele chama de Ilha Mundo, conquista o mundo. E aí, então, na Primeira Guerra Mundial, o projeto da Alemanha era o quê? Conquistar a Eurásia. Conquistar o Heartland. E o Mackinder fala assim, a Alemanha não pode se unir com a Rússia. Porque os dois são 2 potências terrestres que elas vão estar muito fortes. Um pega o lado da Europa, o outro pega o resto da Ásia e acabou. E aí vai surgir uma grande potência continental. Qual o problema de surgir uma grande potência continental? É muita terra, é muita riqueza, é muita gente protegida por uma fortaleza que você vai construir a maior marinha do mundo e aí você vai sair para navegar, para conquistar as ilhotas que estão espalhadas ao redor do mundo. Quais são as ilhotas? Reino Unido, as Américas, a Austrália e o Japão. E aí você vai conquistar esses caras. Esses caras, se estiverem de fora e uma única potência dominar tudo isso, não vão conseguir entrar. Porque é muito difícil de entrar numa terra tão grande e você tá de fora. Você numa terra tão grande, sair e conquistar pequenas ilhas vai ser muito mais fácil. Total. O que faz todo sentido.